Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui para mais um Café Digital. Hoje na ocasião com meu grande amigo e maestro Paulo Teixeira. Estamos aguardando a chegada aqui do Paulo. Já recebemos aqui mais uma maestra aqui, a Cláudia. O gigante amigo Marcos Alcântara, meu brother queridaço de Aracaju. E hoje nós temos uma agenda bem bacana, uma agenda light, né, pessoal? Hoje é sexta-feira, dia de ficar mais tranquilo. Foram muitas lives na semana. E eu vou parar de chamar isso aqui de live, eu vou chamar isso aqui de bate-papo, porque live é totalmente diferente, né? Boa noite, Claudinha. Rodrigo Coelho, muito boa noite. Paulo Teixeira já está online. Já iremos convidá-lo aqui para o nosso bate-papo. Conexão já sendo executada. Gigante! E aí, meu, Grande! amigo? Monstro! O cara! Paulo Teixeira, bem-vindo ao Café Digital. Ô, rapaz, prazer enorme, hein? Pô, que surpresa bacana receber teu convite, de estar aqui batendo um papo contigo e principalmente matar um pouquinho da saudade aí, que faz tanto tempo que se encontra, não é mesmo? Verdade, meu amigo, saudade mesmo. A gente se encontrou uma última vez lá em Brumadinho, com o pessoal do Corpo de Isso mesmo, Bombeiros, aí uma isso, promoção muito interessante aí que o Rudimar promoveu para poder apoiar a causa do movimento, né? E nós tivemos a alegria verdade. de compartilhar aquele momento. Fiquei muito feliz Foi, e me foi uma das engrandeceu melhores demais. experiências que a gente teve na vida, né? Poder estar lá perto e viver um pouco do que passam lá, né? E assim, a gente teve tanto capacitando o pessoal do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, assim como também o pessoal lá da Prefeitura de Brumadinho, e depois a gente teve a oportunidade de ir em loco lá, ver como é que é todo o trabalho desenvolvido, e a gente vê que pela TV a gente não tem a menor noção do tamanho daquilo, do tamanho do estrago que foi feito, né? E a gente vê assim que, apesar da grandiosidade daquela catástrofe, a gente vê o Corpo de Bombeiros lá, o pessoal incansável, voltando exaurido de uma atividade no final do dia e com aquela vontade de no dia seguinte, não, a gente vai conseguir encontrar o resto das pessoas que estão lá para dar pelo menos um alívio, um alento à vida das famílias que estão ali aguardando, né, para ver o corpo, pelo menos, do parente, do ente querido, e a gente vê aquilo tudo e a gente vê realmente aqui qual a verdadeira função do servidor público, né? Porque se tem um Exato. modelo de padrão de servidor público que realmente leva ao pé da letra a palavra servidor, servir a administração, é o Corpo de É o Corpo de Bombeiros. Bombeiros. Eu concordo É com você. impressionante. Assim, O a gente nem trabalho combinou deles de é falar isso na fantástico. live. A É, gente nem combinou verdade. de falar isso na live, mas eu compartilho aqui realmente que foi, amigos, foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Eu e o professor Paulo Teixeira demos no ano passado uma palestra para o Corpo de Bombeiros e para o pessoal de Brumadinho. Eu te digo o seguinte, eu não fui ensinar, eu fui aprender. É É, verdade. chegamos no palco, eu fui antes até o local da tragédia. Quando você vê aquele local, não é a mesma coisa você ver o vídeo, é totalmente Não, diferente. não, não. É muito grande o Muito tamanho do grande. negócio. É, E os caras tentando de todo. E é aquilo que você falou, a motivação intrínseca deles, de buscar e é, resolver, cara, tudo organizado todo dia. E a gente chegou bem cedo, chegamos perto de 6h50 da manhã, e já estava todo mundo ali se organizando para poder sair para a é. missão e continuar na busca dos corpos. A gente teve a Sim. oportunidade de entrar em toda a operação, de ver o drone fazer o trabalho diário de comparação, de É fotografia. impressionante. É. Cara, foi uma das É um melhores trabalho coisas que eu... exemplar. Um trabalho Exemplar. 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 Organizado, exemplar, muito bem planejado, né? Muito bem executado, com todo o cuidado. Exaustivo o trabalho, mas
olha, realmente, eu saí de lá encantado. Assim, esse é o modelo de servidor público que eu queria ver no país inteiro, né? Não desmerecendo outras Exatamente. áreas, mas assim, se tem um padrão realmente assim que se preocupa em buscar algo para servir, para realmente mostrar que veio, o corpo de bombeiros, de um modo geral, já é assim. Agora, de Minas Gerais, por a gente ter vivenciado aquilo tudo, eu não tenho dúvidas que isso é um modelo ideal para a administração pública estar ali. Exatamente, muito bom. Fantástico, fantástico. Tenho saudade dos amigos, sempre tenho falado. De vez em quando aparece aqui um outro De colega que vez é em importante quando. das Minas Gerais nas lives. Verdade, Eu fico totalmente verdade, feliz de poder verdade. compartilhar isso daí. É isso aí, isso aí. Meus Legal. amigos, hoje nós recebemos aqui o grande Paulo no Café Digital. O Paulo é um grande amigo, um grande conhecedor do tema de compras públicas. Nós conhecemos também nos eventos da Negócios Públicos. E tenho muita alegria de poder dizer que eu tenho muito mais que um colega aqui de trabalho, mas um amigo para a vida. Isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque o Paulo é um ser humano fora da curva e Da mesma engrandece forma. muito esse momento aqui. Esse momento que eu posso chamar até, Paulo, de loucura, né? Fazer uma live por dia, ou até duas ou três, como eu fiz ontem, pode parecer Sim. insano, mas é cada vez mais motivador para mim, porque eu tenho me desafiado a me superar, não é demagogia, eu sempre luto contra os meus instintos mais primitivos porque todos nós temos dificuldades, estamos em um momento de pandemia, com cada um com suas Sim. dificuldades. Eu estou num momento de transição de carreira também. Acabei de assumir um compromisso muito grande com o Ministério da Economia. Estou lotado agora na central de compras, muitos desafios novos. Até há poucos minutos atrás, antes Nossa, dessa live, eu estava em reunião técnica, tentando ali ajudar e apoiar. Então, o desafio realmente é grande. E a gente pegou mais um desafio agora, que é fazer essa live. E eu estou muito disposto aqui para a gente poder bater um papo e crescer junto, legal, porque eu não legal. sou de ferro, mas eu tenho interesse em evoluir e eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa sexta-feira com a gente também estão interessados aí nesse momento. Quero saudar aqui o grande amigo Marcos, a Kalina, o Juscelino, minha amiga do Direitos do Listante, sempre com a gente também. Um beijo para você, ao Rafa, a Lívia, compras governamentais também, muito boa noite, Raquel Carvalho e todos aqueles que estão aqui, minha amiga Cláudia, Siqueira, todos aqueles que estão aqui prestigiando a gente. Sejam muito bem-vindos. Legal, legal. Paulão, Fala, meu e aí? amigo. Cara, Oi. falhas nas compras públicas em tempo de calamidade pública. Pô, Será que depois de, acontece? será que acontece? Depois de passar pelo exemplo de Brumadinho, que a gente viu na prática uma calamidade em outro patamar, em outra É, perspectiva, ver agora uma situação, e é por isso que essa live teve esse assunto, porque nós tivemos essa vivência, mas será que tem esse tipo de problema realmente agora nos períodos de Covid? Uma questão que a gente já sabe que o gabarito é, sim, temos muitos é, problemas. E eu verdade. queria começar esse bate-papo com você aqui de maneira muito tranquila, contando essa história de Brumadinho, mas algumas coisas a gente já pode introduzir aqui no nosso assunto, né? É possível a gente aliar aí uma compra pública de qualidade durante uma situação emergencial como a gente está passando? Porque, veja, o gestor agora tem uma simplificação dos artefatos de acordo com a 13979 e as suas alterações de medida provisória. Então, ele teria um processo mais célere. Há algumas discussões sobre a questão do jurídico. Nós falamos ontem com o professor Luciano sobre a emenda constitucional 106, do Uhum. orçamento de guerra. Bem, todo um contexto aí para a gente poder trabalhar com compras públicas. Mas e aí? Dá para eu contratar com qualidade, considerando o tempo que eu tenho? Ou eu tenho que acelerar e fazer do jeito que dá? A palavra é toda Pois sua, é, professor. pois é. Meu velho, parece coisas extremamente antagônicas, né? Qualidade com celeridade, né? Algo que há tempos atrás tentaram com o pregão, né? Só que a modalidade por si só, a forma de contratação, a forma de escolha do fornecedor, ela sozinha não faz nenhum milagre, né? A gente tem que ter todo um cuidado com essa etapa interna, essa etapa de preparação. E tudo isso que está acontecendo, assim como aconteceu lá em Brumadinho, assim como está acontecendo essa pandemia no mundo inteiro,
a gente nota que ninguém estava preparado para isso, e muito menos os normativos que a gente tinha suficientes para suportar isso. O que nós tínhamos, o conceito que nós tínhamos de emergência anteriormente, já previsto na Lei 8666, é para aquela emergência leve, perto dessa pandemia, emergência leve, né? Não é para algo desse porte. Então, a Lei 8666 não está preparada para isso, a Lei 8666 não está preparada para a Copa do Mundo, a Lei 8666 não está preparada para as Olimpíadas, né? Para isso precisou sofrer alterações com o advento do RDC e agora, no caso da pandemia, com a Lei 13979 e as ampliações trazidas pelas medidas provisórias. Então, assim, o normativo a gente não tinha para isso, né? Aí criou-se alguns normativos para tentar trazer essa celeridade. Mas o problema que eu vejo, Neto, é assim, como é que o gestor público vai se virar em conseguir rapidamente conseguir adquirir um produto de qualidade ou um serviço de qualidade em tempo recorde apenas com os normativos que foram trazidos? Né? Não existe receita de bolo para isso. Talvez um órgão que esteja muito bem estruturado, que tenha lá um setor exclusivo para fazer pesquisa de preço, um outro para fazer termo de referência, outro para fazer estudo técnico preliminar e um outro só para licitar, talvez esse consiga se sair muito bem em casos emergenciais que a gente está vivendo, certo? Em modo geral, órgãos públicos federais têm uma boa estrutura nesse sentido. Agora, meu amigo, pensa aquele órgão estadual ou até mesmo aquele municipal, daquela prefeitura que tem lá 2.800 habitantes e que, porventura, normalmente que se envolve na área administrativa são 2 ou 3 pessoas, onde o pregoeiro ele faz de tudo, até pesquisa de preço, elabora edital, elabora termo de referência. Como esperar essa qualidade toda numa estrutura tão pequena? Né? Então, assim, é muito difícil conseguir apurar essa qualidade que o Tribunal de Contas, muitas vezes, quando vem auditar, vai cobrar do servidor. Então, eu acho que nesses casos tem que haver muita cautela no momento de auditar determinadas aquisições que foram feitas, avaliando também a estrutura que cada órgão tem para fazer esse tipo de controle de qualidade. Se me permite um parêntese? Claro, claro. Essa dicotomia que nós temos entre a qualidade, preço e o risco do gestor, ela nos traz sempre a lembrança do risco pessoal do CPF de cada um. Sim, com certeza. E cada um está em um nível de aprendizado nessa pirâmide do conhecimento na organização pública. É muito difícil você ter uma equipe que está totalmente sincronizada, fazendo a mesma coisa e pensando a mesma coisa. Então, a gente sempre fala claramente que como é que se coloca todo mundo na mesma página, né? Não tem como. A gente sempre brinca que é essa ferramenta que é fundamental. E que falta muitas vezes coragem para a gente poder colocar todo mundo na mesma página. Porque tudo que nós não queremos é uma insegurança jurídica desse pessoal por tomar uma decisão por querer comprar. Então, eu acho que é fundamental isso. Eu acho, aí tu tocou num assunto interessante, a questão da segurança jurídica, porque hoje o que nós estamos vivendo e que eu tenho recebido algumas mensagens de ex-alunos aqui que me questionam no WhatsApp sobre qual medida adotar, qual decisão tomar. A gente está vivendo nesse período principalmente aquela fase do direito administrativo do medo. Né? Porque não se sabe exatamente o que vão achar das minhas decisões tomadas nesse momento. Apesar de haver ali uma presunção de que realmente estamos vivendo num momento de calamidade e que aquela compra emergencial era necessária, muitos vão ficar na dúvida se o quantitativo que ele está comprando de forma emergencial agora não vai ser questionado depois pelo Tribunal de Contas como um exagero. O que seria emergencial? É para suprir a minha necessidade por uma semana, um mês, 2 meses ou 3? Certo? Porque assim, eu posso vir a ser questionado por ter feito uma compra emergencial por 3 meses para dar tempo de eu fazer uma licitação. Só que alguém vai questionar e diz, não, mas 1 mês era suficiente, tu pode fazer um pregão de urgência, como esse aí que foi determinado pela
a 13979 como uma possibilidade de tu fazer um pregão com prazos mais curtos? Por que não optou por esse pregão? Então, eu acho que não caberia, nesse caso, aos órgãos de controle questionar tal escolha, certo? Agora, talvez, mais tarde, pode ser questionado que determinadas regiões não estavam mais vivendo uma situação de calamidade. E a questão do isolamento social já não existisse mais. E mesmo assim, aquele órgão insistiu em fazer compras emergenciais. Isso talvez pode ser motivo de questionamento no futuro. Né? Porque, Neto, a gente sabe no próprio Código de Processo Civil, eu já falei isso numa outra live, que até eu comentei com o Jamil, que o Código de Processo Civil estabelece que para fatos notórios não precisam de provas, né? Não precisa haver comprovações para fatos notórios. Só que isso, daqui a 5 anos, quando for auditado, vão questionar certamente se naquele período exato, aquele município estava passando por uma situação de calamidade mesmo. Algo que seja real. E isso tem que estar comprovado nos autos. E aí nasce a necessidade de todos os serem devidamente motivados. Porque o que falta, o que eu mais observo nos processos é a falta de motivação, a falta de justificativa pela tomada daquela decisão. Né? E é nisso que os auditores depois vão cobrar, vão tentar achar respostas, já que o processo não lhe dá essa resposta. E aí vai ter que puxar pela lembrança, pela memória de alguém, por que tomou aquela determinada decisão. Por isso que os processos precisam ser muito claros com relação a isso. Está aí, ó. E Adoro, nesse livro isso está escrito. Sim. Eu pego o livro na hora. Com certeza. Eu já li isso no teu livro. E tem uma frase, Neto, que eu repito em todos os meus cursos. Eu já comentei isso aqui em outras lives também. Tem uma frase que eu sempre peço para os meus alunos, para eles, se possível, imprimirem essa frase e colarem embaixo da tela do computador. Ou em algum lugar que eles tenham acesso, todos os dias ele lembre daquela frase. A frase é bem simples. Ela diz assim: todo processo de compra precisa ser objetivamente verificável. Porque, amigo, o processo tem que te contar uma história, a história tem que ter início, meio e fim. Todo processo ele tem que contar os motivos que levaram a tomar aquela decisão, tomar aquela escolha. Então, isso é muito importante, estar instruído os processos por conta disso. E muitos processos, tu sabe muito bem, né? Tu já escreveu a respeito disso, sabe que muitos são falhos nesse ponto. E aí, meu amigo, não há Cristo que salve aquele servidor. Não que ele vai ser penalizado, mas ele vai ter o inconveniente de ter que responder por um processo, ter que justificar seus atos. Por que ele faz isso e não faz lá no processo, já de antemão, para evitar um problema futuro? Isso é muito importante. Paulo, agora eu vou em nenhum momento aqui a gente está dando aula. A gente está aqui batendo papo. Mas claro, agora eu vou aproveitar certeza. essa tua deixa e eu vou realmente ousar a fazer um pedacinho aqui do nosso curso do jogo de contratações. Quando a gente decide descrever um objeto de uma licitação, um elefante com orelha de borboleta, eu posso ter uma percepção. Por exemplo, Sim. Eu estou vendo aqui um elefante com orelha de borboleta andando numa savana num dia nublado. Ele está com o marfim quebrado, né? Então, estou vendo essa situação. O professor Paulo, por sua vez, trabalhando numa equipe de planejamento da contratação comigo, poderia, com o teu conhecimento e experiência e a sua moto, que sem dúvida é muito rápida, afinal de contas ele é um cara que adora praticar esportes e também andar de moto, ele pode chegar e dizer o seguinte: Neto, eu estou vendo um elefante brabuleta, está chovendo, ele está numa montanha, ele está comendo capim, e lá no fundo ele está fugindo da manada que o deixou para trás. Vejam, o professor Paulo deu uma Cada um tem uma perspectiva. Nós fazemos parte da mesma equipe de planejamento da contratação. Se eu e o professor Paulo, nesse momento, não retirarmos o nosso ego, não retirarmos as nossas ideologias e não considerarmos que nenhum nem outro está certo ou errado, nós precisamos de entender qual que é a verdade desse elefante, porque pode ser que eu esteja vendo coisas e pode ser que o Paulo não esteja vendo coisas. Exato. Enquanto nós não nos entendermos, este DOD, essa demanda, ela não pode ter prosseguimento.
Porque se você der prosseguimento a uma demanda que é dúbia ou ainda não está sendo entendida pela equipe de planejamento da contratação, certamente você está implantando um problema para ser gerenciado em um contrato futuro. Isso aqui, Exato. pessoal, foi um mestrado de 5 anos para poder chegar nessa teoria e resumir em um elefante. Então, você pode até não acreditar nela, mas de 100% das contratações que eu trabalhei e participei, e não foram poucas, a teoria sempre foi aplicada. Quando você define bem um elefante, quando você define bem o objeto da sua contratação, você não vai se preocupar em nenhuma das fases. Nem na concepção, no plano diretor, ou que seja na parte orçamentária, nem no planejamento da contratação, nem na licitação, que é a seleção de fornecedores, e nem para a gestão. E o jogo não vale somente para a tecnologia da informação. Vale também para outros objetos. Paulo, com certeza. eu não poderia deixar de explicar isso com mais detalhes. Claro, com certeza. E assim, ó, tem exemplos clássicos dentro da administração, e isso acontece não só naquelas compras públicas de um pequeno município, mas também de um enorme órgão federal, certo? Não vou citar nome de órgãos aqui, mas a gente já capacitou o Tiossi órgãos. Acabou de entrar e ele conhece todo mundo. Oi. Um abraço, professor Tiossi e professora Angelina. É isso aí. Bom, a gente já deu capacitação para inúmeros órgãos. E todos eles, tu cita um exemplo, o pessoal começa a se olhar e diz, puxa vida, isso já aconteceu comigo. Isso já esteve, já constou nos nossos processos. Então, do que tu estava falando, que coisa mais genérica do que tu descrever um objeto e no final dele, quando tu não sabe mais o que falar sobre ele, tu pede como se fosse uma súplica ao fornecedor. O produto tem que ser de boa qualidade ou de primeira linha. Não é isso? Só que, Neto, o que é boa qualidade para mim pode não ser boa qualidade para ti em determinados itens. E a gente cai num grau de subjetividade que não vai garantir a qualidade que a gente espera, né? Então, assim, eu sempre costumo... até semana passada eu estava ministrando um curso aí em Brasília, porém por meio virtual. Eu estava num curso em Company e eu estava comentando com os alunos o seguinte: existem determinadas escolhas que você faz que muitas vezes elas não buscam exatamente uma qualidade para atender a demanda da administração, mas é uma escolha pessoal pela experiência que você tem com aquele objeto. Né? E aí tu busca aquela qualidade, mas será que aquilo que lhe atende, que você acha que atende, para a área técnica, será que é suficiente? Ou será que não é demasiado? Porque assim, quando tu vai descrever um objeto, são 3 coisas que precisam ser observadas. A descrição do objeto tem que ser clara, ela tem que ser precisa e ela tem que ser suficiente. Clara, no sentido de eu conseguir tornar o objeto visível, imaginável, e que eu não utilize nem termos muito técnicos, exageradamente técnicos, e nem genéricos demais, a fim de que não consiga saber exatamente o que é que a administração quer. Ele tem que ser preciso no sentido de descrever exatamente o que os elementos que são necessários para garantir aquela qualidade mínima, e suficiente no sentido de que a administração não precisa escolher o melhor de todos os produtos para ela, o melhor de todos os serviços, mas aquilo que atenda àquela necessidade específica. Né? Eu costumo sempre brincar com o Bozelli lá em Santa Catarina, que eu via há anos atrás a Polícia Militar adquirindo vários Ford Edge. Pô, o Ford Edge, na época, meu amigo, era o carro mais caro que a Ford tinha à disposição. Eu não entrei no mérito se aquilo foi vantajoso ou não foi, mas eu fiquei pensando, será que a descrição foi suficiente ou eles exageraram um pouquinho no descritivo para conseguir comprar aquilo? Né? Obviamente deve ter sido vantajoso para eles, não questiono isso, até porque eu nem posso questionar porque eu não tive acesso ao edital. Mas me chamou a atenção aquilo e a primeira coisa que eu pensei será que aquele descritivo foi suficiente? Será que era aquilo mesmo que a administração queria? Será que a manutenção desses veículos, não vai sair ainda mais caro para a administração? Até onde vai o grau de vantajosidade? E é isso que a gente precisa analisar. Só que, voltando para a questão da pandemia, como é que eu vou planejar isso, né?
considerando que tem objetos que eu preciso para ontem. Como é que eu consigo apurar essa qualidade? Aí eu queria contribuir nesse ponto, porque você tem um pilar, que é esse que você falou do objeto. O objeto é uma das etapas mais importantes, talvez a mais importante dentro até da demanda. Depois você vai melhorar esse objeto no estudo preliminar, no técnico preliminar. Depois você vai melhorar esse objeto para o termo de referência, porque você pode evoluir ele. É um documento muito dinâmico. Agora, como é que você trabalha? Porque são várias vertentes. Você tem a figura do trabalho e você tem a figura de lidar com as pessoas. Como é que você dá feedback para as pessoas que estão atuando no projeto com você? Você deu a fórmula aí de atuar no objeto. E aí eu gosto muito de citar o livro do David Rock, que é o livro que diz o seguinte: não diga aos outros o que fazer, ensine-os a pensar. E o livro do David Rock, que trabalha com neurociência, ele coloca de maneira muito clara que o feedback ele precisa de ser SEG, S-E-G, sucinto, específico e generoso. Ao mesmo tempo que você preenche um objeto de maneira assertiva, nos parâmetros que você falou, se eu não for sucinto no feedback, se eu não for específico de acordo com o erro ou com a inovação que a pessoa trouxe, e se eu não for generoso, eu posso comprometer, inclusive, a equipe de planejamento da contratação, porque você pode ofender a pessoa e aquilo desandar, e você, naturalmente, ela não vai te falar que ela está desengajada com você. E mesmo que seja uma pessoa muito inteligente e tudo mais, você corre o risco barato de não engajar a sua equipe para entregar. Porque, Paulo, eu acredito numa coisa, e eu digo assim como um jogador de tênis. Quando você está motivado para ganhar um jogo, quando você vai tentar fazer o seu melhor dentro da técnica e dentro das condições que você conhece, se você tiver mais preparo, se você tiver mais técnica, geralmente a técnica ganha da força no esporte. Quando você tem esses elementos somados e você consegue trabalhar e colocar a equipe para fazer o melhor em um ambiente positivo, você não faz com que as pessoas gerem dentro de si uma ansiedade ou uma preocupação e não trabalhem como se fosse uma chibata nas costas. Elas fazem o melhor delas com os recursos que elas têm. Então, eu acho muito importante a gente elevar essa parte do aspecto pessoal para as pessoas, de uma equipe motivada para entregar um planejamento de contratação, e aí a gente evitar, inclusive, uma contratação problemática. Porque voltando para a pauta aqui que a gente está falando, e já te passando a palavra, porque o palco é todo seu, eu estou aqui tentando arredondar a bola e deixar mais clara. Imagina. Está acrescentando demais. Públicas, olha só, não vou além agora eu me empolguei. As falhas das contas públicas, elas acontecem principalmente por fator humano. O processo está lá definido. E quando a gente fala de fator humano, vem uma ciência que é a gestão de riscos, que foi estudado por mais de 35 países, por mais de 10 ou 12 ciências e áreas diferentes, como aviação, construção civil, engenharia, área farmacêutica. Os caras criaram uma norma que foi a 31.000, e dentro desse normativo eles disseram quais são os parâmetros da gestão de riscos. Isso foi importado, de certa forma, para o normativo, então, teoricamente, as contratações não teriam que ter tantos erros como nós temos. Então, falhar em compras públicas tem muito a ver com o erro humano. E se você pegar a 31.000, tem lá um item que ela diz que é considerar o fator humano, e isso muitas vezes não é respeitado. E aí, para fechar, então, professor Paulo, o que um piloto de avião faz quando ele vai subir um avião? Quando eu estou aqui no aeródromo, no Botelho, fazendo as minhas aulinhas de ultraleve, o Bira, que é o meu instrutor, e eu já contei essa história em alguns eventos, o Bira chega para mim com um checklist, a gente vai ver peça a peça, parte a parte do avião, antes de subir ele. Porque ninguém quer que um avião caia. E o instrumento mais humano e mais próximo para te ajudar a identificar riscos é um checklist. Se você consegue colocar eu ia falar isso. Exatamente. Se você consegue colocar os pontos para você poder olhar, conferir, a chance do avião cair é muito baixa. E o checklist vale tanto para aviação, quanto para o cirurgião que vai operar um coração, quanto para quem trabalha com compras de TI. Obviamente, apenas o impacto do risco é diferente. Em um caso, você vai ter ou corrupção, ou você vai ter um dano ao erário. No outro, você pode ter a morte de uma pessoa. No outro, da aviação, você pode ter a morte de várias pessoas. Só muda o impacto. Amigo, checklist é bom até quando tu vai fazer churrasco. Quando tu vai no supermercado para comprar alguma coisa,
tu sempre esquece alguma coisa que faltou para o churrasco. Se o checklist serve para o churrasco, amigo, ele serve para muita coisa, para coisa muito mais importante. Pode ter certeza. Tu falou, dentro da tua fala, eu lembrei de uma situação que eu acho que convém aqui a gente comentar. Hoje está muito em voga e está cada vez mais crescente o uso da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? Ela aprende com o erro dela e ela repete o mesmo erro? Não, ela não repete mais. Uma vez que ela aprende com o erro, a inteligência artificial, ela cria aquela informação, ela sabe que aquilo está errado e por ali ela não passa mais. O erro humano tem uma tendência de ser repetido, principalmente quando tu não cria registros. Então, assim, é natural um contrato, talvez não que está sendo executado na administração, numa prestação de serviço, não estará contente da administração. E aí a administração, o gestor, ele tem que tomar a cautela de fazer anotações dentre aqueles casos em que ele não consegue gerenciar aquele erro, aquela falha daquele processo. Aquilo que ele pode gerenciar, ele pode aplicar sanção, cobrar a empresa e tudo mais. Mas aquilo que ele nota que o contrato engessa ele, que não permite que ele haja para tentar reduzir pelo menos o risco ou o prejuízo da administração, ele tem que criar um registro para que no próximo contrato isso seja modificado. E infelizmente, na grande maioria das vezes, isso não se observa. Então, às vezes, está faltando um pouquinho dessa inteligência artificial no ser humano para que ele aprenda exatamente como planejar melhor as compras. Essa semana eu recebi pelo WhatsApp do meu amigo, o professor Marcos Bittencourt, nosso amigo, maestro Marcos Bittencourt, gigante Marcos Bittencourt. Daqui a pouco vai fazer uma live meia-noite com o Pironte, acho que é daqui a pouco, né? É mesmo? À meia-noite? É. Pô, esses caras não... Hoje, eu posso daqui a pouco estão invadindo a madrugada. Os caras estão agora inovando, eu acho. Falando que isso? Não há coisa melhor para você inovar do que seguir o processo, perceber uma mudança e inovar dentro do processo. Essa é a com certeza. Com certeza. O Alessandro Reis está dizendo aqui, tem coisa mais determinante que um churrasco. Gaúcho Alessandro Reis, um abraço, meu irmão. Então, assim, o Marcos Bittencourt estava lembrando de uma frase do Winston Churchill que dizia o seguinte: temos que planejar bem para improvisar melhor. E essa é a mais pura verdade. Velho, quando nós temos compras emergenciais para serem feitas, certo? E eu não tenho tempo para planejá-la, a melhor forma que tem é eu me basear no histórico daquelas compras. O que deu certo na compra passada? O que deu errado? O que é possível melhorar? Existe a possibilidade de talvez eu inovar em algo? Muitas vezes o planejamento de compras ele consegue ganhar uma qualidade enorme apenas analisando o histórico de compras anteriores. Se você conseguir fazer essa gestão de como foi as compras anteriores, eu não tenho dúvida que tu ganhe qualidade na próxima compra que você for fazer. Então, às vezes é uma coisa simples. Eu não tenho ferramenta para fazer planejamento, eu não tenho pessoas para fazer planejamento. Ok, então vamos olhar para trás um pouquinho e vamos aprender com os nossos erros, certo? Vamos fazer que nem a inteligência artificial. Vamos aprender com os erros e não vamos mais repetir. Eu tinha um chefe que trabalhava comigo na administração, quando eu era empregado público de uma estatal aqui em Porto Alegre. Ele dizia para mim assim, ó: Paulo, tu notou que tu errou aqui, né? Notei. Muito bem, então amanhã eu te dou um desafio. Tu me inventa um erro novo, porque eu não quero mais esse erro ser repetido. E é verdade, amigo, aquilo foi um dos maiores ensinamentos que eu tive dentro da administração. A gente tem que trabalhar sempre com um erro inédito, né? Somos falhos, somos humanos, a gente vai errar. Deixa eu comentar isso aí, Paulo. Vamos lá. Deixa eu comentar isso aí. Eu vou pegar aqui para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Adorei você ter falado de inteligência artificial. Vocês conseguem... É possível ver aqui esse slide? É possível, eu só tô com a imagem invertida, mas dá para ver. Eu vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos o que é, tá? Deixa eu tirar aqui do pedestal, que vai ficar mais fácil. Pronto.
Deixa eu ver aqui, assim tá legal. Inteligência aumentada é o que o Gartner, tá? Ele chama como se fosse aí da IA como uma nova força de trabalho. As máquinas, elas podem ter aí a linguagem natural, uma computação de visão, elas dialogam e conversam, elas têm domínio de dados e elas têm um machine learning. Isso que o Paulo está falando é exatamente a camada onde, com a quantidade de dados que nós temos, a própria máquina ela percebe as tendências de erro e aponta para soluções. Isso aqui é o que a máquina faz. O Gartner entende que inteligência aumentada é quando você usa a máquina para isso e quando você usa as habilidades humanas para tomar decisão. O que o humano tem de forte? O humano tem a capacidade de memorização, o humano tem a percepção. Então, Paulo, tem coisa que às vezes a gente não consegue passar para a máquina. Por exemplo, se eu vou comprar um churrasco e eu sei que eu gosto sempre de comprar costela, eu tenho a minha percepção de olhar se aquela costela é boa, né? E eu jamais vou conseguir fazer uma costela igual a que você faz, porque foi sacanagem aquela foto daquele dia que eu mandei minha almoço de costela e você fez um costelão bagual gaúcho. O ser humano, ele também, isso afeta o cérebro, tá? O ser humano Sim. também tem a capacidade de antecipação, de resolver problemas e de tomar decisão. Então, nesse contexto, que a gente tem que realmente usar aí a inteligência artificial, respeitando as regras do churrasco, para poder tomar decisão e ajudar também nas compras públicas. A gente tem debatido aí intensamente nos fóruns aí como implementar a inteligência artificial para melhorar as compras públicas. Perfeito, bacana. Nós temos muito que aprender com as máquinas também, né? Não é só elas serem criadas por nós, mas a gente tem muita coisa que a gente pode aprender com as máquinas aí para tentar evoluir, principalmente nos nossos velhos hábitos, né? A gente cria certos dogmas, para nós mesmos e dentro da administração, e tem aquilo como uma verdade absoluta, e sequer a gente abre um pouquinho o nosso campo de visão para enxergar algo de forma diferente, né? Eu tenho uma queixa de todos os cursos que eu já ministrei, eu tenho uma queixa, e eu repito isso, sei lá quantas vezes eu já falei isso, já falei em live, já falei nos meus cursos, que assim, infelizmente existe uma minoria dentro da administração que são os assessores jurídicos que buscam pouca capacitação. Isso é um dado que eu venho observando há muitos anos. Neto, eu já capacitei aí perto de 7.000 pessoas e semana passada eu fiquei até emocionado, haviam cinco assessores jurídicos no meu curso, e ao todo até hoje foram 229 dos quase 7.000 que eu já capacitei. Então eu noto que isso precisa ser modificado também dentro da administração, porque muitos dos que estão assistindo aqui a nossa live são servidores, são atuantes da área de compras públicas e enfrentam dificuldades, às vezes, de conseguir dobrar a sua assessoria jurídica, que ela é muito apegada à legalidade e não se atém aos fatos, que naquela situação a decisão ela precisa avaliar exatamente a condição atual, a situação que se impõe, e que a lei não traz... a lei não traz a regra para tudo. A gente não vai encontrar regra para tudo. E aí, normalmente, quando se discute com a assessoria jurídica, eles respondem, mas me mostra isso, onde é que isso está escrito na lei? Não vai encontrar. Nós temos que buscar motivações principiológicas e até mesmo com base nos fatos que naquele momento se impõem. Né? Eu já ouvi da boca dos ministros do TCU, num jantar lá no Congresso de Pregoeiro, não recordo se tu estava nesse jantar ou não, e ele falou claramente, hoje em matéria de licitações e contratos, tudo é possível, desde que se tenha uma justificativa. Tudo é possível. Nós vivemos num mundo muito mais dinâmico. Sem dúvida, meu amigo, a 8666 era de 93. 93 ninguém tinha computador em casa. Quem tinha era um afortunado. Internet não existia. Então, as relações humanas mudaram de 93 para cá e a gente continua se apegando numa norma que ela é cheia de pegadinhas para os servidores.
Então, nós temos que aprender a motivar, justificar e bater de frente, às vezes, se for necessário, com os órgãos de controle. Porque existem situações que se impõem e que não há outra alternativa para a administração se não fugir um pouco daquela regra engessada, não é verdade? Não sei se você lembra daquela atividade que a gente fez, foi até no programa do Maestria, que vai ocorrer na terça-feira. A gente fez uma atividade de game thinking, né? Eu levei o jogo de contratações. Isso, e nós isso. pegamos o processo que eu tinha desenhado e criticamos ali com post-its. A gente está fazendo ele agora de maneira digital, tá bem legal também essa atividade. E eu acho que falta isso, a colega falou aqui, a professora Valéria, falou que falta humildade para muitos assessores jurídicos. Exato, e eu não posso deixar de concordar com ela, porque realmente eu já passei por situações onde a opinião da área técnica não era considerada, a área jurídica era a supremacia. Exato. Mas veja, é muito difícil saber quem tem razão nesse momento, porque nós temos um momento totalmente diferente da nossa humanidade. E o que você falou é muito salutar. Muitas vezes o que está escrito aqui, meu amigo, não vai garantir que você vai conseguir fazer sempre a mesma coisa. Não. As coisas são dinâmicas, ágeis. O mundo está mudando, o mundo é o bico. Tem um monte de nomenclatura nova para o mundo. A gente tem acompanhado aí a China, o Vale do Silício, nas transformações que eles têm colocado e o ritmo que eles têm imprimido no mundo. Então, veja, não vai ser um artigo jurídico ou uma 8666 que vai garantir o sucesso de uma contratação. Muito pelo contrário. De forma alguma. Aquilo é um elemento que você tem que saber usar da maneira correta, mas integrar com várias outras. Então, o gestor de sucesso, aquele cara que entrega, ele tem skills muito diferentes do que o gestor que somente critica e avalia. Ele precisa de realmente saber transitar, se comunicar e levar o jogo. Ele tem que saber jogar esse jogo, levar esse jogo com sabedoria, com maestria, para fazer esse gol, entregar o valor para a organização, cumprindo, então, o seu papel de servidor público ou de agente público que quer entregar. Com certeza. E mais, né, Neto? Às vezes a percepção que eu tenho é que alguns ainda imaginam que não se capacitar, né, pode ser para eles uma bênção. Porque talvez eles se sintam acuados, se sintam mais responsáveis por ter recebido uma capacitação de qualidade e descobrirem que muita coisa que eles faziam era errado. E antes eles podiam ter pelo menos a desculpa de que se não se capacitam, se eles não sabem das opções mais modernas que se pode utilizar dentro da administração, talvez eles estejam mais seguros dentro da sua zona de conforto. Então, para muitos ainda pensam assim, que a falta de capacitação, isso para mim pode ser até uma bênção, pode ser alguma coisa para mim até mais favorável, porque assim pelo menos eu não me responsabilizo. O que é um grande equívoco, obviamente. Só me resta uma palavra, Paulo. Só me resta uma palavra. O agente que está pensando assim é uma questão de tempo. Ele vai ser atropelado. Não vai. Não, ele é engolido pelo sistema. Vai ser engolido pelo sistema. Meu amigo, o jogo é outro. O jogo é quem tá assim, ó. Não. Quem tá leve. É quem tá hoje em dia... E essa mentalidade é uma mentalidade antiga, uma mentalidade de domínio da informação e do poder. Isso não funciona. Pode funcionar na sua cabeça, mas não vai funcionar na realidade. Tem que se abrir a cabeça, tem que... Cara, quanto mais eu me capacito, mais eu vejo que eu sou ignorante. E aí, qual é verdade. O medo verdade. de continuar remando. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida de professor nesse período agora de pandemia, onde surgiram 40 medidas provisórias e o cara tem que estar filtrando ali o que nos afeta e o que não nos afeta, né? A gente está vivendo... Se para nós... Se a gente não acompanhar os nossos colegas falando aí, se a gente não debater aqui, a gente vai ficar para trás com toda certeza, né? Com toda certeza, não tenho dúvida disso. Então, assim, há uma necessidade, inclusive, Neto, uma coisa que eu tenho cobrado muito dos meus alunos nos cursos, é o pessoal, quando der algum parecer, que se posicione. E não que fique citando o que o autor diz, o que o outro diz, e simplesmente conclui com um parecer. E precisa se posicionar, afinal de contas, né? Que nem aquela história do Rui Barbosa com o ladrão de patos lá. O Barbosa começa a xingar o cara com aquele linguajar totalmente rebuscado e o ladrão fica na dúvida. E aí, eu levo o pato, eu deixo o pato, o que eu faço? Então ele precisa se posicionar, pô.
Ele precisa definir, olha, vamos seguir nessa linha ou não, vamos seguir o que a Lei 8.666 determina, ou seja lá a legislação que for. Mas, assim, precisa haver um posicionamento das assessorias jurídicas e isso seja discutido em alto nível com o corpo técnico, né? Ô, Paulo, é muito melhor errar cedo do que errar feio e demorado, né, cara? Então, isso você tá Não, com falando, certeza, cara, é a com mentalidade lá do certeza. Vale do Silício, startup. A gente tem que pensar para ser ágil e rápido. E aí isso vai Verdade. aumentar nosso grau de humildade também. Eu acabei de criar isso aqui. Como é que você aumenta seu grau de humildade? Errando cedo. É verdade. Eu não me lembro quem é que comentou isso, que assim, o sucesso é alcançado com uma sucessão de fracassos, né? A gente vai tentando até que a gente realmente atinge o sucesso e que consegue atingir essa maestria de poder comprar bem para a administração com qualidade de preço, com qualidade de produtos. Aqui, ó, o Marcos Alcântara falando que Chris O Cruel Cristiano Cruel. falou isso. Cristiano Nós Cruel tivemos uma live com o falou Cristiano isso. Cruel e até, Marcão, já vou aproveitar aqui, ó. Segunda não, terça-feira tem live com o Felipe Janetti, direto do Vale do Silício. E na outra segunda tem live com o Felipe Leal, que é o cara da China, meu irmão. Então, o Café Digital vai ter só encrenca para resolver aqui, só coisa Pô, que massa. bacana, velho. Bacana, bacana. Legal, legal. Legal, vou estar acompanhando aí. Aprender muito com esse pessoal aí. Os Tem caras sabem muito. uma mindset muito mais evoluído do que o que a gente está acostumado por aqui. Pelo menos pelo que a gente tem acompanhado, tem visto por aí. Não, Paulo, Bacana, bacana. se a gente não, assim, eu gosto sempre de dizer o seguinte, na universidade, durante o período da universidade, em alguns momentos a gente brincava entre os alunos que a gente tinha que se fingir de louco, porque se a gente não se fingisse de louco, É, a gente ia ser massacrado pelo sistema. Aqui, na sim. verdade, eu não estou me fingindo de louco, eu estou realmente sendo louco, na prática, porque não tem nada melhor do que você trazer coisas do mundo inteiro, trazer pessoas É. que estão conectadas no barramento para falar de compras públicas. Não sou eu fui lá, vi com os meus olhos como é que funciona, como é que é um hambúrguer de planta, como é que funciona uma tela que você projeta e você toca aqui na madeira e ela responde. Eu vi as tecnologias de ponta no meio do ano passado e aí eu fiquei, caramba, como é que eu vou trazer isso para a realidade do serviço público? Entrou agora nosso amigo grande Cláudio Sarian, que também trabalha bastante com o tema de compras. Então Pô, a que gente tem um honra. desafio, cara, de trazer esses conteúdos mesmo, jogar no ventilador para fomentar esse assunto. E aí, novas contratações vão surgir, contratações mais inteligentes e que buscam esse tipo de questão. Só um recado rápido também, Paulão. Quem quiser participar do meu grupo de Telegram, na segunda-feira eu posso entregar um material VIP para vocês sobre um relatório do Vale do Silício que eu fiz. Cara, eu paguei do meu bolso, fui para o Vale do Silício, fiz um resuminho para poder mostrar o que está acontecendo e eu posso entregar para vocês lá no grupo do Telegram. É só entrar Eu, que a gente vai eu gerar tô esse lá no teu material. grupo já, velho. Eu já tô no teu Boa. grupo lá. Tá legal lá, Paulo? Tá Tô acompanhando? acompanhando. Pô, bacana, velho. Todo dia lá tem uma novidade lá, algo bacana pra gente pensar a respeito. E Bem o legal. melhor é E que tudo esse isso, e desafio... tudo isso aí que tu tá falando, Neto, tudo isso aí que tu tá falando vai exigir dos servidores que eles estejam cada vez mais qualificados, cada vez mais capacitados. Porque para acompanhar esse ritmo frenético, principalmente desse avanço tecnológico aí, a gente tem que estar muito bem preparado, né? E por enquanto, os municípios, que eu trabalho muito com órgãos municipais, o que eu percebo, pelo menos aqui no meu estado, é que isso é uma coisa ainda tá muito distante da realidade deles, né? Hoje mesmo vieram me perguntar aqui que estão enfrentando uma série de dificuldades porque nunca na vida fizeram pregão eletrônico e estão tendo que se virar agora por conta da 10.024, que estabeleceu que entrou verba federal, tem que fazer pregão na forma eletrônica. O pessoal está desesperado, não sabe nem por onde começar, né? Então, assim, não dá para esperar essas coisas caírem no colo deles para eles efetivamente começarem, então, a se preocupar em evoluir, inclusive tecnologicamente, né?
é necessário que eles se mobilizem em relação a isso, busquem capacitação. A assessoria jurídica, principalmente, precisa se capacitar para estar enfrentando situações como essas agora da pandemia, onde todo mundo tem que ser um pouco mais criativo. Não vamos buscar mais subsídios na Lei 8.666, porque ela não vai nos servir para esse período que nós estamos vivendo agora. É momento de inovar, é momento de justificar os nossos atos, de motivar as nossas ações, para que no futuro a gente tenha uma gestão muito mais tranquila. Eu não tenho dúvida que vai sair muito melhor disso tudo, muito mais fortes, mas a gente precisa querer isso melhorar. Não adianta ficar esperando por outros para que eles nos deem essas informações ou que nos tragam soluções. Cada um de nós, precisamos fazer a nossa parte para querer evoluir e trazer algo melhor para a administração. Isso é fundamental, né? Saiu, de fato, daquele sofazinho vermelho que eu mostro em todos os meus cursos, que mostra a zona de conforto, que é um sofazinho velho já bastante surrado, bastante judiado, e tem que sair dessa zoninha de conforto aí, meu amigo. É importante. Exatamente. Concordo plenamente com isso, meu amigo. Eu acho que a gente tem que lutar contra o instinto primitivo do cérebro, que é economizar energia e tentar aumentar o ritmo, verdade. porque a gente tem condição e tem coragem para poder fazer isso. Professor É isso Paulo, aí. eu quero... Hoje é sexta-feira, eu já estou numa rotina de lives aqui muito grande, não estou cansado, mas, para falar a verdade, estou cansado, mas eu queria já encaminhar para o nosso encerramento, porque a nossa live foi muito intensa. Veja, você tocou em assuntos aqui, obviamente foram sementes plantadas, mas me chamou a atenção e eu não esperava que nós passássemos pelo assunto de inteligência artificial. E isso, eu vou fazer uma live só sobre esse assunto, sobre o tema de inteligência artificial, e eu quero, já encaminhando aqui para o nosso fim, te agradecer pela provocação e pela mente brilhante que você tem e coragem de falar de inovação em tempos de pandemia para compras públicas. Porque o grande desafio que nós temos é passar um pouco dessa coragem para o gestor. Eu te falo, professor Paulo, no ano passado, eu tomei uma decisão difícil de retirar, junto com os colegas, mas essa decisão foi tecnicamente minha, uma empresa que estava causando dano no horário. E eu respondi a um acordo do TCU com confiança de que ia dar tudo certo no final, porque nós fizemos o melhor pelo Estado. E nós conseguimos mostrar que a nossa conta estava muito melhor do que a conta que a organização pública estava atuando naquela questão. E digo mais, fomos pressionados, sofremos todo tipo de chantagem sem imaginar. Resistimos, mas não tem nada melhor do que você ganhar um jogo justo quando você acredita, porque ele é leal. Então, muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem ver o valor de um grande desafio. Então, quando você tiver com um desafio grande, meu amigo, não tenha medo. Jogue mais um tubarão no seu tanque e parte para cima, porque a melhor coisa que você faz é ganhar o desafio. Professor Paulo. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Café Digital. Cara, assim, ó, eu te confesso que falar com o gigante da TI sobre assuntos gerais, sobre licitações e contratos, é sempre muito desafiador. Tu sabe muito bem da admiração que eu tenho por ti, eu já te falei isso pessoalmente, né? Já inúmeras vezes eu já falei isso. Nós temos uma história de vida que também já comentamos que é muito, muito parecida, né, para chegar onde nós chegamos, as coisas que a gente passou. Então, assim, te admiro demais e te agradeço também imensamente pelo teu convite. Estamos sempre juntos e sempre que precisar contar com um amigo aqui do Sul, por favor, eu estou sempre à tua disposição. Tá? A nossa live, inclusive, falou de churrasco. Você pode ter certeza que quando eu pousar em Porto Alegre, eu vou exigir um churrasco daquele, porque eu acho que uma grande amizade merece um churrasco daquele. Com toda certeza. Eu só te peço que me avise pelo menos com 12 horas de antecedência, que é o tempo que eu levo para assar uma carne aqui. Tá? Só me avisa um pouquinho antes, que ela vai estar te esperando aqui. Tá bom, meu irmão? Cara, valeu demais. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Espero que a gente possa se rever em outras oportunidades. Vou aproveitar que a Aline está aqui. Terça-feira tem o grupo do Maestria.
Eu tô aqui em uma agenda muito corrida de lives, em uma maratona com o Ministério da Economia. Eu consigo participar, mas em alguns momentos eu tenho que parar para participar de outras reuniões. Mas eu espero que a gente possa se rever durante a semana no Maestria. Quero agradecer aqui a todos os amigos que estiveram aqui com a gente, desejar um ótimo final de semana. E quem puder participar do nosso grupo de Telegram e também estiver interessado na missão do Vale do Silício, nós estamos fazendo uma missão, já está todo pronto o programa, em dezembro deste ano, para ir para o Vale do Silício, caso esse período de Covid já seja tudo certo, acho que já vai estar, para levar servidores públicos para o Vale. São 25 vagas, as vagas são exclusivas, é um programa muito top que eu elaborei com todo carinho com o pessoal da Startse e está à disposição para quem quiser fazer. Basta entrar no meu perfil, clicar lá na minha bio, tem a descrição e tem um link em que você vai ter acesso aí à página do jogo, a tudo que vocês querem conhecer mais, ao grupo de Telegram, dentre outras comunicações. Legal? Paulão, obrigado mais uma vez. E valeu, meu velho. desejar novamente um bom final de semana a todos. Tá bom. Até mais, querido. Fica com Deus. Tá? Um Valeu, abraço. gente. Boa noite. Obrigado. Bom final de Até semana. mais. Tchau, tchau. Tchau, querido.